Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre leitura. Leitura ela pode ser para entretenimento, mas ela pode ser pela interpretação textual, ou seja, exercitação. Tá? Toda vez que vou interpretar um texto, eu preciso saber qual é a pergunta que estão fazendo a mim, qual é o objetivo dessa pergunta e o que eu procuro no texto. Então, importantíssimo, eu tenho que saber da finalidade e da sua estrutura. De quem? Do texto. Meu nome é professora Adalberto Souza e vou te ajudar nessa viagem pela língua portuguesa. O conteúdo de hoje é leitura e interpretação de textos descritivos. Então vamos lembrar, eu preciso saber a finalidade e a estrutura do meu texto. Qual texto? Texto descritivo. Finalidade, descrever ou fazer o retrato verbal de pessoas, objetos ou cenas. Acompanha comigo. O texto descritivo é caracterizado por descrever algo ou alguém detalhadamente. Olha essa palavra-chave. Quando eu falo descrição detalhada, são todas as nuances, são todas as partículas que eu consigo enxergar aos meus olhos. Então, quando o autor vai fazer isso, ele faz uma descrição detalhada, pedacinho por pedacinho. Então, observa aqui. Muitos pessoas acreditam que os textos descritivos, eles são autônomos. Por que a gente chama eles de autônomos? Porque muitas vezes eles aparecem dentro de outros textos, dos textos narrativos, do texto dissertativo, porque eu tenho, culturalmente falando, o poder de descrever alguma coisa. Então eu estou fazendo uma narrativa sobre uma relação amorosa, e eu quero falar sobre o amor da minha vida, Maria. Então eu pego a Maria e vou descrevê-la. Então esse pequeno pedaço da narrativa será um texto descritivo. Por isso a gente chama ele de texto autônomo, tá? Bom, vamos às nossas características. A primeira característica que eu quero chamar a atenção de vocês é que o texto ele não tem noção temporal nem noção espacial. Como assim? Ele não tem presente, nem passado, nem futuro. E nenhum espaço, um lugar onde ele ocorre. Porque ele simplesmente está focado em descrever um objeto, ou uma cena, ou uma paisagem. Segunda característica. Ele tem a predominância de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Ele tem muitos nomes, substantivos, e muitas qualidades, adjetivos. Professor, o que é locução adjetiva? Eu não sei o que é isso. É quando duas palavras fazem a função de adjetivo. Tá? Então observa aqui. Além disso, eu tenho os verbos de estado. Ser. Como assim? Ser, estar, permanecer, ficar, andar. Olha o exemplo. Maria andava calada. Estou descrevendo a Maria. Esse andava é um verbo de estado. Tá? Eu trouxe aqui um pequeno exemplo para a gente falar sobre essa descrição. Antes eu quero chamar a atenção de vocês. Lembre-se, a descrição ela pode ser objetiva, subjetiva ou sensorial. Muito importante lembrarmos disso. Objetiva, eu olho o objeto e descrevo aquilo que eu estou olhando. Na subjetiva, eu vou começar a colocar meus sentimentos, as minhas emoções. Então eu vou olhar para uma pessoa, por exemplo, e vou perceber que ela mexe muito no cabelo, ou que ela tem um tique nervoso. Então eu vou falar desses aspectos. Isso é uma descrição subjetiva, porque eu estou olhando o aspecto emocional e psicológico. Bom, olha só. A descrição ela pode ser objetiva ou subjetiva, como a gente já falou, só que a gente vai observar isso em dois textos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu não quero me aprofundar nas características, porque o legal é você observar nos textos, mas vamos olhar uma por uma. Quando eu falar da descrição objetiva, eu vou lembrar, primeiro, objetividade. Se uma coisa é objetiva, ela é exata. Então a descrição é exata e precisa do objeto ou ser. Maior aproximação possível da realidade. Eu estou descrevendo aquilo que eu estou observando. Por isso eu tenho muita proximidade com essa realidade. Isenta de opiniões ou duplos sentidos. Eu não dou opinião se é bonito, se é feio. Eu apenas descrevo. Tá? Descrição de aspectos físicos. Ele é muito alto. Eu faço isso com uma comparação comigo mesmo. Então eu estou descrevendo uma pessoa que é mais alta do que eu. Utilização de linguagem clara, direta e realista. Tá? Utilização de uma linguagem denotativa. Professor, eu não lembro que linguagem denotativa. É a linguagem real, sem figuras de linguagem. Tá? Também a descrição que torna o texto mais verídico. Lembre-se, descrição objetiva mais próxima da realidade. Já a descrição subjetiva, falei em subjetiva, é o eu. Tem um cunho pessoal,
é a transmissão de um estado de espírito e sentimento, é a descrição de aspectos emocionais, a linguagem é simbólica e metafórica. Professor, eu não sei o que é isso. Simbólica e metafórica são figuras de linguagem. A pessoa vai utilizar esse recurso da língua para falar dos sentimentos. A utilização de uma linguagem conotativa de novo, trabalhar o sentido figurado, as figuras de linguagem, e torna o texto muito mais interessante. Bom, isso é do gosto de cada leitor, mas lembrando, um texto mais subjetivo, ele é mais interessante, mais prazeroso na leitura. Primeiro texto nosso é uma linguagem objetiva. Eu vou ler aqui apenas um pequeno trecho para ficar mais fácil para nós aí. Rita havia parado em meio ao pátio. Olha só como é objetivo. Eu não falo se a Rita é bonita, eu não falo se a Rita está olhando para o lado, eu não falo nada disso, eu apenas estou observando a realidade. Olha o próximo texto. O que surpreendia logo era o pátio, outrora tão lóbrego, tão bonito, nu e ladejado de pedregulhos. Você já viu um pátio ser nu? Como assim nu? Nu de pelado, não tem nada. Então, olha só como é uma descrição muito mais subjetiva. Além dessas, eu também tenho uma descrição chamada de descrição técnica, tá? Utilizado muito pela ciência e pela pesquisa. Eu trouxe um pequeno exemplo para a gente ver. Recentemente se tornaram conhecidos novos materiais que apresentam uma variação apreciável do índice de refração. Olha só como é uma descrição técnica, tá? Bom, para resumir nossa aula de hoje sobre o que é o texto descritivo e como fazer a leitura e interpretação, eu trouxe um pequeno esquema. Observem aqui, descrever pode ser de forma objetiva ou subjetiva, tem que ter um objeto, cena ou paisagem, é a imagem de um objeto. Então eu olhei para aquela pessoa e estou descrevendo ela. Olhei para uma paisagem e estou descrevendo ela. Tem como ficar com a pessoa parada na minha frente? Não, é uma lembrança daquela imagem. Tá? É uma abstração. Vejam o que eu disse. É uma abstração. Eu penso, lembro e faço. Lembre-se, descrever é caracterizar objetos e apresentar características percebidas através dos 5 sentidos, que é a descrição sensorial. Foi um prazer estar com vocês, falar sobre o texto descritivo. Até a próxima aula e até mais!